Pronto, galera. Voltei. E aí a gente encerra, pessoal, essa parte de cinética falando sobre a lei da ação das massas, né? Também conhecida por lei da velocidade. Então a gente trabalhou muito isso na aula anterior e vale muito a pena, pessoal, a gente trabalhar um pouquinho mais, porque essa parte da lei da velocidade é ela que serve também de introdução a um assunto bem importante que é chamado de equilíbrio. Então a parte de equilíbrio químico, ela tem um início que é propagado por meio da lei da velocidade, ou seja, a lei da ação das massas, beleza? Então, como a gente bem sabe, aqui é a expressão da lei da velocidade. Você tem a velocidade, que é igual à constante cinética, vezes a concentração de cada reagente. Todos eles elevados à sua respectiva ordem. Aí vale a pena também lembrar que essa ordem é determinada de forma experimental. Então, nós conseguimos identificar a ordem de cada reagente e, por consequência, a ordem global por meio experimental, beleza? Vale também salientar a diferença de uma reação elementar para uma reação não elementar. Uma reação elementar é aquela que ocorre em uma única etapa, e uma reação não elementar é aquela que ocorre em mais de uma etapa. E quando a reação for não elementar, eu também vou lembrar que a etapa lenta é a etapa determinante para a lei da velocidade, ou seja, ela é a responsável pela expressão da lei da velocidade. Tranquilo? Só uma observação, pessoal. A ordem de cada reagente, como eu falei, ela é determinada experimentalmente, mas algumas questões trazem para você promover a expressão da lei da velocidade sem os dados experimentais. E exclusivamente nesse caso, você pode levar como auxílio, como a nossa ordem, o coeficiente estequiométrico. Então, por exemplo, nesse exemplozinho que eu dou a vocês, eu não forneço exatamente os dados experimentais. Então, cabe vocês lembrarem que o coeficiente estequiométrico de cada um dos reagentes vai ser utilizado como a ordem de cada um dos reagentes, pelo menos para montar a expressão da velocidade, tranquilo? Agora lembrem-se, isso você só pode fazer mediante não ter os dados experimentais. Quando aparece aquela famosa tabelinha, aí a gente precisa encontrar por ela, tranquilo? Aí aqui, pessoal, eu quero finalizar resolvendo essa questão, deixando ela guardadinha aí, prontinha, para vocês estudarem quando quiserem. A questão é da Universidade Federal de Juiz de Fora, é uma questão de 2015, uma questão discursiva muito boa, por sinal. Então, ela tem letra A, letra B, letra C e D. Então, bora lá com calma entender o que é que essa questão quer. Alguns óxidos gasosos de nitrogênio e carbono são poluentes atmosféricos. A reação de NO2 com monóxido de carbono gera NO e dióxido de carbono. Em um estudo cinético dessa reação, foram obtidos os seguintes dados para a velocidade da reação química em função das concentrações iniciais dos reagentes. Beleza? Aí ele diz, escreva a reação química balanceada que representa essa reação. Então, ele diz aqui, ó, a reação do NO2, então, vou colocar aqui, pessoal, na letra A, então, vai ficar NO2, com monóxido de carbono, então, com monóxido de carbono, produzindo NO mais dióxido de carbono, ou seja, mais o CO2. Então, essa daqui é a nossa reação. NO2 mais o monóxido de carbono produzindo NO e o dióxido de carbono. Como ele quer balanceada, a gente vai dar uma olhadinha agora. Um nitrogênio, um carbono, 3 oxigênios, 3 oxigênios. Então, a letra A, ela já foi. Letra B, qual é a lei de velocidade para essa reação química? Então, bora lá.
Primeiro, eu quero montar a expressão da lei da velocidade. Então, eu tenho que V é igual a K vezes a concentração do nosso reagente, que no caso é o NO2 e o CO. Então, vou colocar aqui NO2 vezes a concentração do CO. Beleza? Aí, o que é que eu quero lembrá-los? Que se porventura a ordem de um dos reagentes for zero, ele vai ter que sair da expressão, beleza? Então, a gente simplifica. Então, no caso do NO2, se eu pego do primeiro para o segundo experimento, a nossa concentração aqui, ela dobra. Então, a concentração aqui, ela dobrou. Observem que o CO permanece constante, que é a nossa condição, e a velocidade, pessoal, ela quadruplicou. Então, ao dobrar a concentração, a nossa velocidade quadruplicou. Então, é como se eu tivesse isso aqui, ó, 2 elevado a x, que é igual a 4. Então, ao dobrar a concentração, a velocidade ela quadruplicou. Então, para que isso aconteça, x tem que ser igual a 2. Então, nosso primeiro reagente ele é de ordem 2. No caso do CO, o que é que eu faço? Se eu pego do segundo para o terceiro, eu observo que a nossa concentração ela dobrou, a concentração do NO2 permanece constante, que é a nossa condição. Porém, pessoal, o que é que acontece com a velocidade? A velocidade ela também permanece constante. Então, significa dizer que o nosso monóxido de carbono ele é de ordem zero. Ao alterar a sua concentração, eu não altero a velocidade. Então, é como se a gente tivesse não, a gente tem um reagente de ordem zero, beleza? É como se você tivesse isso aqui, ó, 2 elevado a x é igual a 1, porque a velocidade ela permaneceu constante. Para que 2 elevado a x seja igual a 1, isso aqui tem que ser igual a zero. Então, esse cara, pessoal, ele não vai entrar na nossa expressão da lei da velocidade. Então, a expressão seria só essa daqui, beleza? Então, está aqui a nossa expressão. A B já foi. Letra C. Qual é o valor da constante de velocidade dessa reação a 350 Kelvin? Apresente os cálculos. Pessoal, ele quer encontrar o valor de K. Então, o que é que eu vou fazer? Isso na temperatura de 350 Kelvin. Então, você pode pegar qualquer um dos 3 experimentos, ou esse, ou esse, ou esse, já que a temperatura em todos eles é 350 Kelvin. Então, o que é que eu vou fazer? Vou colocar aqui a expressão, tá? Então, vai ficar V, que é de velocidade, igual a nossa constante, vezes a concentração do NO2 ao quadrado. Tranquilo? Ao quadrado. O que é que eu vou fazer, pessoal? Se eu quero esse cara aqui, ó, eu vou jogar isso aqui para lá. Mas antes disso, a gente vai substituir os valores para que a gente já possa ir resolvendo o nosso cálculo. Então, qual é a velocidade que eu tenho? Eu vou pegar o primeiro experimento. Então, vai ter 1 vezes 10 a menos 5. Então, 1 vezes 10 a menos 5 é igual a K vezes a concentração do NO2, que é 0,002. Pessoal, vou colocar em notação 1, 2, 3. Então, ficaria 2 vezes 10 a menos 3. Isso elevado a 2. Tranquilo? Então, isso aqui, pessoal, resolvendo 2 ao quadrado é 4. Então, nós teríamos 4 vezes 10
a menos 6. Beleza? Então, bora lá. Eu vou pegar esse valor e passar para lá dividindo. Então, nós teremos K, que é igual a 1 vezes 10 a menos 5. Isso dividido por 4 vezes 10 a menos 6. Então, K vai ser igual 1 quarto, 1 dividido por 4 é 0,25, né, pessoal? Então, eu vou botar aqui 0,25. Aí você tem menos 5, menos, porque é uma divisão de potência, então fica o sinalzinho de menos. Então, ficaria, vou fazer aqui em cima, ó, ficaria menos 5, menos 6. Então, menos com menos é mais. Então, menos 5 com mais 6 é igual a 1. Então, 0,25 vezes 10 elevado a 1. Ou, simplesmente, K ele seria igual a 2,5. Anda uma casa, tira um expoente, né? Então, está aqui o nosso K. Beleza? Espero que vocês tenham entendido aí esse garrancho. Lembrando que minha mesa digitadora é o mouse mesmo, então vai na tora. Beleza, pessoal? E por fim, a letra D é bem interessante, ó. Ele fala, a temperatura da reação na última linha da tabela acima é maior, menor ou igual às outras 3 temperaturas da reação. Justifique sua resposta. Pessoal, o que é que a gente percebe? Preste atenção. Aqui, nós analisamos que os 2 últimos experimentos, tanto a concentração do NO2 como a concentração do CO permanecem constantes. Então, eles não se alteraram. Porém, a velocidade aqui ela alterou. Então, a velocidade do último experimento comparado ao anterior, ela aumentou. Se nenhuma das concentrações foram alteradas, a única alternativa que eu tenho é que a temperatura ela mudou. Então, como a velocidade mudou, então eu posso dizer e afirmar a vocês que a temperatura do último experimento ela vai ser maior que 350 kelvins, visto que a nossa velocidade ela aumentou. Então, se a velocidade aumentou, é porque a nossa temperatura aumentou. Então, a resposta da letra D é que a temperatura é maior que 350 Kelvin, beleza? Tranquilo, pessoal? Então, beijo, beijo, beijo. E espero de coração que vocês tenham entendido essa questão, que é uma questão muito interessante, muito boa. E qualquer dúvida, fiquem inteiramente à vontade para poder perguntar, beleza? Beijo no coração de vocês e até a nossa próxima aula. Valeu!